Volta já. Fundos garantidores para ampliar o seguro aos exportadores. E maior renúncia fiscal com o programa Reintegra, que devolve a empresas exportadoras parte dos impostos pagos na cadeia. Pequenas e médias empresas terão prioridade e o governo cobra, como contrapartida, a manutenção dos empregos. A medida provisória de tramitação prioritária no Congresso será financiada por crédito extraordinário, fora do cálculo da meta fiscal, e deve entrar em vigor imediatamente. Para falar mais sobre esse plano, nós conversamos ao vivo com o Carlos Honorato, economista e professor da FIA Business School, e o nosso analista Vinícius Torres Freire participa aqui da entrevista. Honorato, boa tarde para você. Obrigado pela gentileza aqui, pela disponibilidade em conversar com a gente. Estamos analisando um pacote que saiu há pouco tempo, tem muita gente ainda debruçada para entender os detalhes e faltam ainda muitos detalhes, né, como Vinícius Torres Freire comentava agora há pouco. Eu queria começar a entrevista, Honorato, te perguntando sobre essa decisão de deixar de fora do cálculo da meta fiscal 9,5 bilhões de reais. O que é que você acha dessa decisão? Olá, Fábio, Vinícius, um prazer falar com vocês. Olha, era esperado que viesse essa decisão fora do arcabouço, porque o nosso arcabouço ele já está um tanto quanto desmontado, né? Quer dizer, a gente está num momento em que a gente vive uma guerra fiscal, né? E não deixa de ser uma guerra. E quando a gente tem um momento como esse, a gente tem uma exceção, né? Só que o Brasil ele trabalha muito com as exceções. Então, todo esse processo de aprovação no Congresso, a questão da meta fiscal, a gente realmente cria mais um fator para desestabilizar um pouco a nossa questão fiscal no Brasil, e é necessário, porque você precisa enfrentar esse impacto. Mesmo que ele não seja tão grande, os setores que estão sofrendo com isso estão sofrendo muito. Então, o nosso arcabouço vai ser alguma coisa que vai precisar ser repensada para o próximo ano, porque ele não está segurando mais nada em termos fiscais. Vinícius? Agora, Carlos, você acha que o tamanho é relevante? Claro que toda vez que você cria uma exceção para as metas fiscais, você desmoraliza ela um pouco. Agora, dado o tamanho da desmoralização, a mudança de 2024, que foi a que pegou mais mal. Esses 9,5 bilhões em 2 anos, quer dizer, uns 6 bilhões nesse ano e uns 3,5 no ano que vem, vão fazer alguma diferença concreta, material? Não, eu acho que não, viu, Vinícius? Eu ouvi você explicando ali os detalhes e o negócio é muito complexo, né? Tem essa complexidade nossa e tem a complexidade de fora, porque daqui a um mês, daqui a 2 meses, você pode ter uma reviravolta nessas tarifas e acontecer alguma coisa que mude a nossa situação. Eu acho que a gente, às vezes, também faz um drama muito grande sobre a questão tributária no Brasil, e o problema é a nossa falta de visão de longo prazo, né? Nosso equilíbrio, nossa questão fiscal, aí, nosso endividamento em relação ao PIB está na faixa de 80%, pode chegar a 82% do PIB. Não é tão alarmante, mas o que é alarmante é a gente não buscar um superávit primário. E o superávit primário não envolve esses 9 bilhões, mas envolve todo um conjunto de medidas que judiciário, legislativo e executivo precisam tomar para diminuir o gasto público. Isso não acontece, quer dizer, em momentos de emergência, a gente acaba gastando mais. Então, esses 9 não são a referência. O problema é como a gente lida com isso dentro do gasto público. Honorato, olhando o pacote como um todo, na sua análise, qual o potencial que ele tem de realmente ajudar essas empresas que passam a sofrer com o tarifaço? Olha, vai depender muito desse caminho da burocracia interna, né? Porque a gente está vendo aí as medidas, mas aí o microempresário, o empresário, o exportador vai aonde? Onde que esse crédito vai ser liberado, né? E crédito é dívida, né? Não deixa de ser dívida para quem está pegando. Então, esse processo de execução, a ideia é boa, eu acho que ela supre emergencialmente, o problema é a operacionalização disso, né? Em 120 dias, o Congresso precisa votar, então essa coisa precisa ser realmente emergencial. Então, Banco do Brasil, BNDES e outros bancos e outras instituições, a questão dos fundos, precisam ser constituídos rápidos e disponibilizados rápidos, porque não dá para a gente esperar, né, meses para uma operacionalização relacionada a crédito e a renúncia fiscal, né? Então, a grande atenção que a gente tem que ter agora é em quanto tempo essas medidas entram efetivamente em ação.
Carlos, crédito, como você falou, primeiro a pessoa precisa ter disposição, segundo que a concessão precisa ser aceita e elas precisam querer. Imagino que as empresas que vão pegar esse crédito vão trocar empréstimos que elas fariam de qualquer modo por uma taxa mais barata e talvez precisem pegar algum para capital de giro ou a mera sobrevivência da empresa, pagamento de alguma coisa pelos próximos meses enquanto ela não souber o que vai fazer da vida. Agora, muita empresa não vai ter o que fazer da vida. Ou então as empresas vão ter problemas, principalmente os pequenos e médios industriais, e podem quebrar, ou o governo vai ter que pegar na mão delas e segurar por mais tempo do que está imaginando. O que você acha que vai acontecer? Olha, depende muito do setor, né? Quer dizer, se você pegar, por exemplo, o setor pesqueiro, de frutas ou de móveis do sul, né? São setores que são absolutamente afetados, porque boa parte da exportação vai para os Estados Unidos, né? Então, teoricamente, a gente está vivendo uma situação meio parecida com a pandemia. Eu tenho que identificar quem são esses setores, quem são essas empresas, tenho que criar mecanismos de salvaguarda para que eles evitem de quebrar e principalmente demitir as pessoas, né? Porque esse discurso de vamos arrumar outros mercados, isso não acontece do dia para a noite. É ótimo do ponto de vista